Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer um assunto palpitantíssimo. É sobre guarda municipal, que eu sei que muita gente se interessa, e sobre o crescimento, digamos que exponencial, rápido, da quantidade de guardas municipais. Vou trazer uma reportagem da Folha de São Paulo sobre isso e a gente vai fazendo uma discussão breve, claro, para a gente poder entender a dinâmica desses fatos. Então fique até o final. Eu sou Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem, através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição desse mesmo vídeo, é só rolar aqui, você vê todo o meu portfólio, os produtos, eu tenho vídeos novos aí sobre como estudar, eu tenho livros, está tudo aqui embaixo e também tem material gratuito, é só você dar uma olhada aqui. Legal? Vou deixar o link da matéria também lá no finalzão dessa descrição para você olhar com mais calma. Ah, dê like e comente, isso é de lei, isso é de lei, isso é de lei. Me propague nas suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, já somos uma pequena cidade do interior. E claro, se quiser contribuir com algum din-din, com algum cascalho para o nosso canal, aí tem um botão chamado Valeu. E aí você vê as possibilidades, tem muitas possibilidades aí, tá bom? Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, saiu uma notícia aqui na Folha de São Paulo, recente, e eu quero, do dia 27 de fevereiro, que, que retrata a realidade dos efetivos de segurança pública no território brasileiro. E aí ele traça um paralelo com a guarda, chama de guarda civil, a gente chama de guarda municipal, guarda civil municipal, o GCM, né, também, futuramente polícia municipal, com a emenda constitucional que está em trâmite no Congresso Nacional, mas trouxe um panorama bem interessante que eu resolvi trazer aqui para a gente fazer a discussão. Legal? Então o título diz: cidades pequenas ampliam o efetivo de guarda civil para além de permissão da lei. Como assim, como assim, como assim? Vamos lá. Primeiro, é natural que as guardas cresçam bastante em algumas cidades por conta exatamente da deficiência de segurança pública, porque afinal de contas a polícia militar não consegue cobrir todos os municípios no nosso Brasil, que é gigantão, né? Então, os municípios médios e às vezes até alguns menores acabam tomando para si, e os grandes também, mas com muito mais os médios e os grandes, né? Acabam tomando para si a tarefa, difícil tarefa de cuidar de segurança pública, e aí vira um trabalho para a Guarda Civil. Vamos lá, ó. Corporações cresceram e somam ao menos 95.175 agentes em 1.467 municípios, diz um estudo aqui que é sobre o qual a matéria foi baseada. Então vamos lá, ao menos 34 cidades do Brasil têm um efetivo de guardas civis municipais superior ao limite estabelecido em lei. Vamos lá. Esses municípios são pequenos, a maioria com menos de 50 mil habitantes, e guardas que chegam ao mínimo de 8 agentes, mas são parte de uma tendência de crescimento dessas corporações por iniciativa dos prefeitos para lidar com a sensação de insegurança ou a falta de policiamento nas cidades. Então, esse é o problema. E, óbvio, a população cobra dos prefeitos e eles precisam achar uma solução, e a solução na mão deles é a criação e ampliação das guardas municipais. Vamos lá. Ao todo, o país tinha lá em 2022 ao menos 1.467 guardas civis com 95.175 agentes, segundo o raio-x das Forças de Segurança Pública no Brasil, publicado agora, dia 27, terça-feira, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para o cálculo dos efetivos, o estudo cruzou informações da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, né, que a gente chama, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a pesquisa também de informações básicas municipais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha só, dos 34 municípios que ultrapassaram a barreira,
apenas 2 têm mais de 50 mil habitantes. Então vai lá, Ipojuca, Pernambuco, com 98,9 mil habitantes, né? E São Miguel dos Campos, no Alagoas, com 51,9 mil habitantes. Segundo a Prefeitura de Ipojuca, na Grande Recife, o concurso da Guarda Municipal, que hoje tem 410 servidores, foi feito lá em 2009, antes das regras definidas pelo Estatuto, que é de 8 de agosto de 2014. Então, a Prefeitura, aqui, ficando só nesse exemplo, assim, rapidinho para ajudar a explicar, diz que o efetivo grande que eles têm deu-se em decorrência de ter sido feito tudo isso antes da reforma, antes do Estatuto de 2014, o Estatuto de dia 8 de agosto de 2014, que, segundo a Folha, coloca um limite, né? E assim vai, no estado de São Paulo, lidera em números absolutos de efetivo, com ao menos 26 mil guardas civis. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 15 mil, e Bahia, com 10,1 mil agentes. Acre e o Distrito Federal não têm guardas. Legal. O Acre não sabia. No caso dos municípios que têm efetivo acima do permitido, a publicação leva em conta o Estatuto das Guardas Municipais, que passou a valer em 2014. De acordo com o texto, o critério de limitação do efetivo para cidades de, vejam bem, até 50 mil habitantes é de 0,4%, não dá nem meio por cento, é 0,4% o número de habitantes da cidade. Para cidades entre 50 mil e 1 a 500 mil é 0,3%, então diminui também. Mas óbvio que daí também aumenta o número da população, né? De acordo com o Fórum, o efetivo de guardas cresceu 35% entre 2019 e 2022. Uma hipótese é o espaço deixado sem cobertura de polícias. Percebe-se nos últimos 10 anos uma queda, esse aqui também é um outro dado importante. Houve uma queda no número de PMs e o aumento de criação de guardas. Então é o seguinte, não é só a criação das guardas, houve também a diminuição do número de policiais militares, segundo esse estudo, e obviamente os guardas municipais vêm para ocupar o espaço deixado, segundo o estudo, pela polícia militar e, afinal de contas, a insegurança faz com que o prefeito, volto a dizer, dê uma solução para aquele problema municipal, que é a criação e o aumento também das guardas civis. São cidades pequenas que estão fazendo isso, fica ainda mais complexo integrar e articular a segurança pública. Me parece que essa segurança pública integrada, aí teria que partir do governo federal numa grande política de segurança pública para integrar, inclusive, essas cidades menores. Mas veja, aqui tem 2 detalhes que eu queria discutir com você, e até coloque a sua opinião, por favor, aqui embaixo, é o seguinte. Primeiro é isso que nós já detectamos, a diminuição da oferta de policiais, no caso aqui militares, no interior dos estados, faz com que os prefeitos tenham que achar uma solução, porque afinal de contas é na cabeça deles, cidades pequenas, 50 mil habitantes, que a população fica cobrando lá a respeito de segurança pública. Então, qual é a solução para o prefeito municipal? O que está na mão dele, o que está no controle dele? A guarda municipal. Porque a polícia militar não está no controle dele. A polícia militar é no controle do governador do estado. E às vezes o prefeito é meio brigado com o governador do estado e aí a população sofre. Na prática, às vezes isso acontece. Então esse é um dado importante porque a GCM cresce, né? Pela falta de oferta de segurança pública no município pelo estado. Segunda grande coisa, que pode ser também, e me parece que a matéria ainda não trata ou não tratou sobre isso, e eu quero discutir com você, é que às vezes é uma questão de política, aqui não é bem política, mas politicagem interna municipal, para o prefeito ter mais visibilidade, para o prefeito, para a prefeita ter mais visibilidade, porque daí com a ideia de que ele está investindo em segurança pública, e às vezes os números nem dizem que o município está precisando disso, mas às vezes ele faz um concurso, né? Claro, está na mão dele, para aumentar esse efetivo e para agradar uma certa base, para dar uma sensação de segurança.
Então tem esses dois detalhes que a gente precisa fazer uma análise bastante criteriosa. Vamos ver aqui. Continuando então. Segundo o estudo do Fórum, divulgado na terça, faltam ao menos 180 mil policiais militares no Brasil. O déficit é bastante grande, nós estamos falando de PM, Polícia Militar, não de Guarda Municipal. Tem um déficit de 180 mil, é por isso que as pequenas cidades também, como eu disse, um dos argumentos, né, investe em segurança pública. Tem muitas dificuldades também administrativa, onde, por exemplo, aqui ele citou com um exemplo, houve um convênio de 150 mil reais com o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2019, no município de São Miguel dos Campos, para justamente esses 150 mil reais pagarem segurança pública municipal. O convênio tinha prazo entre dezembro daquele ano e outubro de 2023, mas uma consulta do processo citada no estudo aponta que, por problemas administrativos do município, o governo federal não fez o repasse. Este é um outro drama também, que muitos pequenos municípios, eu vou dizer dificuldade administrativa, mas às vezes pode ser justamente falta de interesse. Não administra esse recurso que poderia ter vindo para o município. Ele citou esse exemplo aqui, mas a gente poderia ter vários outros exemplos onde o governo federal coloca aquela verba à disposição e às vezes o município, por desconhecimento, né, por às vezes má fé, vá saber, tem o recurso à disposição e o recurso, neste caso aqui, é o que a gente chama de orçamento carimbado. Aquele recurso só vai para aquilo. Então aqui segurança pública, o prefeito deixa, esquece, os órgãos de administração pública também esquecem e não fazem o devido encaminhamento daquela verba, daquele dinheiro na segurança pública, né? Também tem esses problemas de ordem administrativa. Aqui também, na reportagem, tem uma crítica para o decreto do atual governo, do governo Lula, que ratificou nesse decreto o poder das guardas de fazer abordagens e prisões em flagrante sem uma dimensão real de seu efetivo. Publicaram o decreto das guardas sem ter o número de agentes e sem fixar critérios de monitoramento e supervisão. Eu até fiz um vídeo sobre esse decreto. Me parece que essa argumentação aqui está um pouco furada, no sentido de que as guardas, aquele decreto autorizou guardas a fazerem convênios, né, convênios com as polícias federais para que o trabalho possa ser bem desenvolvido. E eu quero lembrar um outro detalhe, que também é um vídeo, e eu estou aqui em Curitiba, Paraná, é que a Guarda Municipal de Curitiba fez um convênio, já tem mais de um ano, com a Polícia Rodoviária Federal para atender acidentes numa rodovia que passa dentro de Curitiba, né, que era federal e tudo mais, e a Polícia Rodoviária Federal não tinha efetivos. Hoje a Guarda faz o atendimento lá, que faz um atendimento, me parece bastante importante, bastante bom. É isto que esse decreto veio também disciplinar, e Curitiba já tinha saído na frente, né? Enfim, gente, esses são os detalhes. O que me chamou a atenção é exatamente essa discrepância do número, melhor dizendo, esse trabalho que foi feito pela Folha, na excelente reportagem, é que havendo diminuição da Polícia Militar, há um aumento de guarda municipal. Esse é um dado importante que nós precisamos discutir na nossa realidade de segurança do nosso município. Se isso está certo ou errado, só o tempo dirá, né? Só a quem de direito deve dizer, que são os políticos aí que organizam isso. Mas esse é um dado que tem se mostrado e a gente percebe isso na prática, né? Pela quantidade de guardas municipais que, ao longo do tempo, a gente vê nas ruas das médias e grandes cidades. Legal? Mas a reportagem diz, tem um número fixo, e os municípios estão extrapolando esse número. Óbvio, extrapolam por política municipal e também pela falta de segurança. Eles precisam criar alguma coisa para ficar no lugar da polícia militar. Mais ou menos é isso que diz a reportagem. Eu quis trazê-la aqui
para a discussão e para a gente poder melhorar o nosso debate. Valeu, gente? É isso, muito obrigado. Ó. Deixe seu like, seu comentário e sigam-me nas redes sociais, me propaguem por aí. Valeu, abraço, até mais, tchau, tchau.